Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Eu vim aqui nesse vídeo para trazer para vocês a dica de LTM número 13 aí para o ISS BH. E nesse vídeo, nessa dica, a gente vai conversar um pouco sobre a sistemática de alíquotas do IPTU. Então, a gente vai dividir esse tema em duas partes. A gente vai tratar da sistemática de alíquotas do IPTU no texto constitucional, na Constituição Federal, e aí na outra parte a gente vai ver como que essa sistemática prevista no texto constitucional se aplica na legislação tributária específica aí de Belo Horizonte. Então vamos lá. Como que o texto constitucional ele traz essas questões da sistemática de alíquotas do IPTU? Então aqui a gente vai dividir essa primeira parte em 4 etapas. A gente vai tratar sobre a progressividade fiscal, sobre a progressividade extrafiscal ou IPTU progressivo no tempo, a diferenciação das alíquotas do IPTU em função do uso e a diferenciação das alíquotas em função da localização. Então vamos lá. A progressividade fiscal. Há um dispositivo na Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1º, que prevê aí que os municípios, o legislador municipal pode adotar uma sistemática progressiva para as alíquotas do IPTU em função do valor venal. E essa progressividade, que as alíquotas elas vão aumentando em função do aumento do valor venal. Então aqueles proprietários que têm um imóvel de maior valor vão ter que pagar o IPTU com uma alíquota maior, vai ter que pagar mais IPTU. Então o objetivo dessa progressividade é arrecadar mais. É uma forma de concretizar o princípio da capacidade contributiva, cobrar mais IPTU daquele que manifestou uma riqueza maior. Então essa é a progressividade fiscal. Já de outra forma, eu tenho a progressividade extrafiscal. Essa não tem um intuito arrecadatório, ela tem um intuito, uma finalidade extra-arrecadatória. Na verdade, o objetivo aqui não é arrecadar o IPTU. O objetivo aqui é induzir um certo comportamento no proprietário do imóvel. Então ele é proprietário de um imóvel que, de acordo com o plano diretor, não está cumprindo a sua função social. Então eu vou começar a cobrar um IPTU mais caro dele. Então eu vou variar a alíquota vai aumentar ano após ano, se ele não der a correta função social para o seu imóvel, até ele aplicar, até ele conferir a correta função social para o seu imóvel de acordo com a legislação urbanística do município. Então o objetivo aqui desse tipo de progressividade não é arrecadar, mais IPTU, pelo contrário, é não arrecadar, é forçar por meio de um instrumento tributário que o proprietário adote uma determinada postura em relação ao seu imóvel. Agora, pessoal, a gente tem aí a possibilidade do legislador municipal diferenciar as alíquotas do IPTU em função de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro e o mais utilizado, praticamente todos os municípios utilizam essa técnica de diferenciação de alíquotas do IPTU, que é o uso. Então imóveis que têm uso residencial são tributados com uma alíquota. Imóveis de uso não residencial são tributados com outro tipo de alíquota. E imóveis que não têm uso nenhum, os imóveis não edificados, por exemplo, os terrenos, são tributados com outro tipo de alíquota. Então, normalmente, o município tem aí 3 tipos de alíquotas ou 3 tipos de tabelas, se ele adota progressividade, 3 tipos de tabelas progressivas. Uma tabela progressiva, de alíquotas progressivas para imóvel residencial, outra tabela para imóveis não residenciais e outra para imóveis não edificados, que não tem uma edificação, não tem uso nenhum, nem uso residencial, nem uso não residencial. Já a outra possibilidade é diferenciar as alíquotas do IPTU em função da localização. Aqui, os municípios não se utilizam muito. Eles não diferenciam a alíquota em função da localização. Então, a localização é irrelevante para fins de definição da alíquota. O que é normal os municípios utilizarem em função da localização, eu afetar a base de cálculo, o valor venal. Então, alguns parâmetros para fins de apuração do valor venal do imóvel são grandemente afetados pela localização. Por exemplo, o valor de metro quadrado do terreno. é muito afetado pela localização e é algo natural, Imóveis localizados
em certas localidades, certos bairros mais nobres, mais valorizados, tem um valor realmente maior do que imóveis localizados, por exemplo, num bairro mais periférico. Então, pessoal, essa é a sistemática de alíquotas do IPTU no texto constitucional. E como que isso é refletido na legislação tributária do município de Belo Horizonte? Então vamos lá. O município aplica a progressividade. Então ele adota aí a sistemática progressiva para as alíquotas do IPTU, aqui a progressividade fiscal, de cobrar uma alíquota maior daquele imóvel, daquele proprietário de imóvel que tem um maior valor. Então aqui o município vai ter 3 tabelas progressivas. Uma tabela progressiva para imóveis residenciais, outra para imóveis não residenciais e outra para imóveis não edificados. Então aqui a gente já está combinando a aplicação da progressividade fiscal e a diferenciação das alíquotas em função do uso do imóvel. Então na legislação isso está bem claro aqui, em relação a essa combinação, progressividade fiscal e a questão do uso. E aqui é importante deixar claro da forma de cálculo, da forma de utilização dessa progressividade. Porque muitos vão calcular o IPTU pegando o valor venal do imóvel, enquadrando em uma das faixas, porque como que se estrutura uma tabela progressiva? Eu tenho várias faixas de valor venal e para cada faixa eu tenho uma alíquota. Mas eu não tenho que pegar o valor venal do meu imóvel, enquadrar em uma dessas faixas e aplicar a alíquota integralmente sobre todo o valor. Não, eu tenho que fatiar esse valor em vários pedaços. E cada pedaço eu vou enquadrar em uma faixa e aplicar a alíquota daquela faixa. E aí eu somo o valor resultante de cada uma dessas alíquotas sobre cada um desses pedaços e dá o valor aí do IPTU que o proprietário desse imóvel vai pagar. E aí outro ponto é em relação à progressividade extrafiscal. Pessoal, pelo menos nas leis que constam no programa de vocês de legislação tributária municipal, não há nenhum dispositivo que faça referência à progressividade extrafiscal. Então, pode haver em alguma outra lei? Pode, mas as que estão presentes no programa de vocês não fazem referência nenhuma à progressividade extrafiscal do IPTU, o IPTU progressivo no tempo. E agora, a questão da localização. A localização é importante? Não, não é utilizada. A localização do imóvel é irrelevante para fins de definição da alíquota, pelo menos na legislação aí de Belo Horizonte. Agora, eu quero tratar de 2 pontos para a gente finalizar esse vídeo. O primeiro ponto é em relação à hipótese de redução das alíquotas do IPTU em 50% quando eu tenho um imóvel que tem uma obra em construção. Então esse imóvel é um imóvel não edificado. Ele ainda não é tratado como imóvel edificado. Não é porque ele tem uma obra em construção que ele já vai ser tratado como imóvel edificado. Não. Eu vou calcular o IPTU utilizando a tabela relativa a imóveis não edificados. Mas, como esse imóvel tem uma obra em construção, eu vou aplicar uma redução de 50%. Só que essa redução eu só vou aplicar por no máximo 3 exercícios. Se a obra não terminar nesse período, eu volto a aplicar a alíquota cheia aí dessa tabela. Ok? E outro ponto que eu quero tratar com vocês é a questão de um imóvel que é ocupado por um microempreendedor individual. Então, se o morador de um determinado imóvel onde ele reside, ele utiliza aquele endereço, ele colocou esse endereço no cadastro dele, no CNPJ dele como microempreendedor individual, no primeiro exercício esse imóvel vai continuar sendo tratado como imóvel residencial. Mas depois ele já vai passar a ser tratado como imóvel não residencial para fins de tributação do IPTU. Então nesse primeiro exercício ele vai ter meio que nenhum benefício. Ele vai continuar, esse imóvel vai continuar sendo tributado como imóvel residencial. Mas depois ele vai passar a ser tributado como imóvel não residencial. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Foi um panorama geral, um resumão aí sobre a sistemática de alíquotas do IPTU, tanto no texto constitucional quanto na legislação tributária específica aí de BH. E aí, gostou do vídeo? Gostou da dica? Gostou do que eu trouxe aí para vocês revisarem o tema aí de IPTU? Então,
dê o like aí no vídeo, né? Se não é acadêmico da tributação, você está assistindo, gostou e não é ainda acadêmico da tributação, pô, se inscreva, ative o sininho, né? Você vai ficar sabendo aí, ficar sabendo toda vez que a gente publicar vídeo novo. Publicar vídeo novo. E eu coloquei aqui na descrição o link da playlist com as outras dicas, né? A gente já está na dica de número 13, tem 12, outras 12 aí que você pode desfrutar aí no nosso canal. Beleza? Então é isso, né? Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.